Nosso principal protagonista é Kim Sorro, mas neste mundo eles o chamam de Lloyd Frontier, e ele é apenas um engenheiro civil comum. Ele e seu assistente, Abiel, vão mudar o mundo. Eles querem transformar toda esta terra em dinheiro. Esta será a história do monstro que faz dinheiro. Há um ano atrás, numa pequena aldeia, surge uma janela a dizer-lhe que agora ele é um ser supremo. Ele fará o papel de um personagem fictício no romance do engenheiro de Sangue de Ferro, assim como seu Boa Sorte. Ele finalmente entendeu que era como webtoons de reencarnação que ele lê frequentemente. Mas aqui está a coisa. Por que eu acordo com o meu rosto no chão? No meio do nada? Sua boca estava agindo de forma engraçada e as janelas garantem que ele saiba que esses sistemas o deixam irritado. Ele estava pensando sobre qual é o seu personagem neste romance, antes de ser interrompido por seu assistente. Seu nome é Javier e ele é o personagem principal do romance. Agora ele é um cavaleiro regular, mas à medida que a história avança, ele se tornará conhecido em todo o continente como o espadachim Javier, a frente leve do Oliga. E isso vai ser um pesadelo se eles voltarem para casa. Javier disse que ele estava bebendo durante o dia e quebrou os móveis do bar. Enquanto ele estava voltando para casa, ele caiu no chão. Seu pai o mandou porque estava preocupado com seu filho estúpido. Ele não gostaria de lamentar a boca deslocada de um filho idiota que morreu longe de casa. Lloyd percebe que o chão está muito frio, o que impossibilitará o sono. E antes de Javier ir, Lloyd o interrompe e faz uma pergunta. Ele pergunta se sua família está se afogando em dívidas, ao que ele responde que é uma palavra nova para ele, e então bate a porta atrás dele. Lloyd não precisava fazer essa pergunta em primeiro lugar, porque ele já sabia o que aconteceria com o barão e sua esposa após serem enganados por um vigarista perverso, perdendo tudo, sua propriedade. Lloyd ficou embriagado e no final vomitou sangue e morreu. Que final miserável. Ele está apenas triste, como ele estava no mundo real. Pela manhã, sua mãe, que se chama Marbella Fronteira, o confronta sobre o que ele fez ontem. Ela disse a ele para entrar e se desculpar. Desta vez, Lloyd disse a ela que ele vai se desculpar por seus atos. Sua resposta os surpreendeu. Eles pensaram que ele ainda estava bêbado desde a última noite. Eles começaram a andar na aldeia, mas todas as pessoas o evitavam, até a criança. Então disseram para não olhar para ele. Todos estão enojados com ele. Ele precisa mudar sua imagem o mais rápido possível. E por ser filho da estéril, teve a possibilidade de viver uma vida tranquila até morrer. Ele verifica se há algum sistema de trapaça que possa usar, mas as únicas habilidades que possui agora são o canalha e o bêbado problemático. E isso deve ser uma piada. Eles finalmente chegam ao bar. Javier estava olhando profundamente para a alma de Lloyd. Houve alguma mudança nele desde a noite passada. Parece uma pessoa completamente diferente. Dentro do bar, tudo foi quebrado. Lloyd pede desculpas ao dono do bar, mas ninguém mais pode confiar nele. Lloyd diz que sente muito, mas não parece alguém que está realmente arrependido. O dono estava com medo dele. Sua imagem foi um desastre completo. Lloyd perguntou por que o dono do bar estava insatisfeito, ao que Abiel respondeu que o dono estava insatisfeito porque Lloyd havia destruído todos os móveis do bar que o dono havia comprado com muito trabalho e esforço. Abiel também mencionou que a mãe do dono ainda sofria com o frio do inverno anterior e que Lloyd também havia arruinado o negócio, pelo qual Lloyd se sentia culpado pelo que tinha feito. Enquanto pensava em como eles ainda não haviam descoberto o sistema de aquecimento, de repente ele parou e a ideia surgiu em sua mente. Não há sistema de aquecimento neste mundo, mas se ele apenas conseguisse construir um. Kim Sorro, que é engenheiro civil, teve uma ideia que acredita que vai funcionar em pouco tempo. Isso é possível por causa da experiência do Sorro na construção de casas e trabalhando como trabalhador da construção civil. Sulio construiu muitas casas enquanto servia no exército e tem trabalhado consistentemente como trabalhador da construção civil, dia e noite. Ele acredita que esta experiência o ajudará a alcançar o sucesso com seu novo projeto. Ele começará com isso e pagará todas as dívidas. Ele vai voltar para o bar, pegará seu primeiro pedido lá, mas de repente uma nova janela aparece e sua jornada real acaba de começar. O sistema RP foi ativado. RP é o ponto de relacionamento que ele pode obter, melhorando relacionamentos com personagens-chave que mudam tudo. Lloyd não entendeu muito bem o que significava RP, mas ele sabia que tinha algo a ver com os personagens principais. Então, ele olhou para Javier com olhos muito suspeitos. Sua impressão favorável dele era ridiculamente baixa. Ele queria tentar algo. Olhou para Javier de uma forma muito atraente e disse que ele está muito bonito hoje. Javier ficou enojado por ele e sua impressão estava ficando ainda pior do que antes. Ele precisa parar por enquanto, antes que ele o deixe com raiva. Eles chegam ao bar novamente. Lloyd prepara o contrato para construir o sistema de aquecimento para o dono do bar. Ele pagará pelo que destruiu da última vez com esta operação de construção e,
Como você esperava, ele não acreditou em uma única palavra que saiu dessa boca de merda. Ele até usa a habilidade Mind Wall para bloquear qualquer tipo de manipulação mental. Lloyd não tem escolha, então ele ameaça o dono do bar e ele imediatamente assina o contrato sem hesitar. Lloyd é que canalha finalmente conseguiu seu primeiro contrato. Foi um prazer fazer negócios com o senhor. Eles saem do bar. Javier pergunta por que você ameaçou o dono do bar e o obrigou a assinar o contrato. Este é um ato desprezível. Lloyd olha para ele com olhos calmos e diz-lhe que todos esperam que ele seja um canalha por causa do que ele fez no passado. É por isso que ninguém vai confiar ou acreditar nele se ele tentar ser genuíno e honesto com eles. Isso surpreendeu Javier. Desde quando ele começou a falar com uma mente razoável. Ele vai fazer o dono do bar e sua mãe felizes. Não importa qual seja o sorriso deles, será a base de seu império de dinheiro. Ele começa a cavar no chão e bater com sua pá. Então ele começa a construir usando a madeira do armazém de sua família. Mas seu corpo não consegue acompanhá-lo. Está muito cansado. Mas ele é rapidamente interrompido por Javier. Ficou surpreso com o que fez. Pela primeira vez, fez algo útil em sua vida. Todas as partes do seu corpo estão doendo, mas ele precisa continuar. Ele tentou cortar a madeira, mas quando ele levantou o machado, ele estava prestes a cair. Javier o pegou e ele pegou o machado dele. Ele queria ajudar. Ele jogou a madeira para o alto e, com sua habilidade de triagem, cortou toda a madeira em uma fatia perfeita. Isso foi incrível, como esperado de alguém que será o maior mestre da espada no futuro. Mas, em vez de agradecê-lo por ajudá-lo, ele pede que ele o ajude novamente ao cavar o solo. Ele deve estar curioso sobre o que está tentando construir. Então, se puder ajudá-lo, eles vão terminar rápido. Ele estava morrendo de vontade de ver o que planejava fazer. Os dois começam a cavar no chão rápido e finalmente terminam de construir o prédio. A tão esperada sala finalmente está terminada, para o deleite do dono do bar e de sua mãe. Eles estavam curtindo a atmosfera calorosa e acolhedora dentro da sala. Ficou ótimo com o logotipo de sua empresa com orgulho exibido na parede. O dono do bar agradeceu a Lloyd por usar sua magia para fazer tudo combinar perfeitamente e por trazer felicidade ao rosto de sua mãe. Javier ficou surpreso com o resultado. Não há dúvidas sobre isso. Lloyd agora é uma pessoa diferente. Ele ainda não consegue acreditar nisso. Realmente aconteceu. Ambos pareciam tão felizes com isso. E isso por si só o deixa feliz. Sua impressão de Lloyd mudou. 2 pontos. Lloyd pagou muito dinheiro para construir isso. Mas isso não é um problema, porque no final esta casa é apenas para promoção. Apesar do bom funcionamento do quarto nos últimos dias, Lloyd enfrentou dificuldades em convencer as pessoas a contratá-lo para construir um similar. Ele apresentou-lhes um contrato oferecendo seus serviços, mas as pessoas hesitaram para confiar nele. Lloyd recorreu a ameaçá-los em um esforço para persuadi-los a aceitar sua oferta. Mas de repente, alguém chamou seu nome. Era seu pai, Arcus Fronteira. Sua impressão dele era -20. Em sua mansão, enquanto comem, seu pai pergunta sobre o que ele está planejando começar desta vez, ao que ele responde que o proprietário encomendou uma sala aquecida, então ele construiu para ele. Seu pai disse a ele para não mentir para aquelas pessoas que não suportam mais sua mentira. Lloyd estava prestes a partir, mas seu pai disse a ele que ele já deveria saber a situação de sua família. Mas não se preocupe, seu pai vai sobreviver. Ele ouviu essas palavras antes de vir a este mundo. Naquela hora, ele realmente achou que ia ficar tudo bem, mas é mentira. Afinal, ele vai embora e fala para o pai não desistir, porque ele vai aguentar firme. No quarto dele, ele estava pensando sobre este ponto RP e como ele pode usá-lo. O sistema começa a escaneá-lo para ver no que ele é bom, e enquanto escaneia, o sistema encontra todos os dados de engenharia civil em sua cabeça e então deu a ele a habilidade que ele precisava para ser capaz de usar o que ele sabe até o limite máximo. As habilidades que ele obteve foram baseadas em seu conhecimento atual de medição básica e design básico. Como ele já tem pontos suficientes, ele escolhe as duas. A primeira habilidade foi a medida básica, e essa habilidade o ajudou a medir usando apenas os olhos. A segunda habilidade foi o design básico, que permitiu que ele desenhasse e projetasse qualquer coisa em sua cabeça muito rapidamente. Essas habilidades o ajudarão muito para construir o que ele quer, mas ainda se ele tivesse o conhecimento de fazer máquinas pesadas ou a capacidade de invocá-las, o sistema responde rapidamente dizendo que é possível convocar. Lloyd ficou animado ao ouvir isso, mas o sistema mostra a ele uma janela de sorteio aleatório para uma espécie de fantasia, requerendo 50 RP, e ele só tem um RP sobrando. Se ele estiver certo,
Uma espécie de fantasia pode ser qualquer coisa que ele possa pensar. Eles serão tão úteis quanto a maquinaria pesada. Seu objetivo agora é obter o máximo de RP possível para poder invocar uma espécie de fantasia. Enquanto caminhava, ele conheceu os agiotas. Um deles se chama Bolo de Carne e o outro se chama Shayla. Eles passaram por ele sem cumprimentar o filho do barão. Isso é desrespeitoso. Mas ele rapidamente se lembrou. Então eles foram ao escritório do barão e o desrespeitaram. Disseram que ele tinha 5 dias para pagar sua dívida. E se ele continua fazendo isso, eles não vão mais ficar parados. Lloyd os ouvia enquanto eles estavam desrespeitando seu pai. Que ótimo momento para ele, é sua hora de aparecer.